Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que é, no mínimo, fascinante. A de que é possível, sim, mudar a nossa realidade usando só o poder da mente. Essa nossa análise vai ser toda baseada no famoso Método Silva, do José Silva, que promete entregar as ferramentas para fazer exatamente isso. Mas vamos começar com uma pergunta que provavelmente todo mundo já se fez. Sabe aquela meta que a gente persegue, coloca esforço, pensa positivo, mas que no fim das contas parece que nunca sai do lugar? Pois é uma frustração bem comum e hoje a gente vai entender um dos motivos fundamentais por trás disso. O problema todo está no que a gente pode chamar de o paradoxo da mente. Existe um tipo de conflito escondido no nosso cérebro que, sem a gente nem perceber, acaba sabotando os nossos maiores objetivos. A promessa de que é só pensar para alcançar muitas vezes falha. E agora a gente vai descobrir o porquê. Com certeza, todo mundo já ouviu conselhos como visualize o seu sucesso ou é só focar no que você quer. Parece simples, né? Só que o resultado, na maioria das vezes, é frustração. A gente sente que a meta continua lá, bem longe. E isso acontece porque esse conselho, apesar de popular, parte de um mal-entendido sobre como o nosso cérebro realmente funciona. A chave para desvendar esse mistério está na ideia de que existem duas frequências cerebrais bem distintas. Esse é o coração do método. Entender que o cérebro opera em marchas diferentes para tarefas diferentes. E captar essa diferença é o primeiro grande passo para a criação mental. Vamos dar uma olhada nessas duas frequências. Quando a gente está focado no mundo aqui fora, usando os olhos para ver as coisas, o cérebro está trabalhando a uns 20 ciclos por segundo. Mas, para acessar o nosso mundo interior, aquele estado criativo chamado alfa, que é onde a mágica acontece, o cérebro precisa desacelerar para 10 ciclos por segundo. É esse estado que conecta a gente com o hemisfério direito do cérebro. E é aqui que mora o erro crucial que a maioria das pessoas comete. Quando a gente fecha os olhos e tenta ver uma imagem, forçando a barra como se estivesse usando os olhos de verdade, o cérebro entende que é para focar. E o que ele faz? Ativa a frequência de 20 ciclos. A ironia é que isso tira a gente justamente do estado criativo de 10 ciclos, que é onde a gente precisava estar. Essa frase ilustra a ideia perfeitamente. É uma analogia bem simples. Não dá para estar em dois lugares ou em duas frequências cerebrais ao mesmo tempo. Tentar ver com os olhos da mente do mesmo jeito que a gente vê com os olhos físicos cria um conflito, um curto-circuito que impede todo o processo. Então, o ponto principal é entender a diferença entre duas ferramentas mentais que a gente vive confundindo. Chegou a hora de esclarecer de uma vez por todas a distinção fundamental entre visualizar e imaginar, e, claro, como usar cada uma do jeito certo. Primeiro, a visualização. Pelo método Silva, visualizar não tem nada a ver com criar algo novo. Na verdade, é uma função da memória. É o ato de lembrar algo que já foi visto, de puxar da memória um evento ou um objeto do passado, com todos os detalhes. E praticar isso é bem simples. Primeiro, a pessoa observa um objeto, vamos dizer, uma maçã vermelha. Depois, fecha os olhos e descreve mentalmente essa maçã. Exatamente como ela era. A forma, aquele vermelho vivo, os pequenos detalhes. Veja bem, a pessoa está se lembrando, não criando. Isso é visualização pura. Agora, a imaginação. A imaginação é o exato oposto. Ela, sim, é um ato de criação. É sobre criar o que nunca foi visto antes, seja modificando uma memória que já existe ou simplesmente gerando uma imagem mental totalmente nova do zero. Para praticar a imaginação, o exercício é outro. A pessoa começa lembrando de algo que já conhece, tipo a imagem de uma casa. De olhos fechados, ela começa a modificar essa casa de propósito. Coloca mais uma porta, pinta as paredes de outra cor, muda a estrutura. Esse ato de alterar as coisas, isso é exercitar a imaginação. Então, para resumir e deixar bem claro, visualização é sobre recordar o passado. Imaginação é sobre criar o futuro. E aqui vem a lição mais importante de todas. Para alcançar uma meta, algo que ainda não existe na sua realidade, a ferramenta a ser usada é a imaginação, não a simples visualização. Ok, agora que a gente entendeu as ferramentas, vamos para a aplicação prática para ver como tudo isso se encaixa. A gente vai aprender a técnica para colocar a imaginação para trabalhar e, finalmente, começar a moldar a realidade e alcançar nossas metas. Esse princípio é a base de tudo. O José Silva afirmava que qualquer coisa que existe hoje no mundo físico, primeiro, teve que nascer, que tomar forma,
No mundo da mente, a criação mental vem sempre antes da criação física. E agora vem uma sacada que, sinceramente, muda o jogo. Lá no estado criativo do hemisfério direito, o estado alfa, a nossa percepção do tempo é completamente diferente. Não é essa linha reta que a gente vive no dia a dia. O tempo lá é organizado de outro jeito. E essa é a linha do tempo da mente criativa. Pode parecer estranho, mas é essencial entender isso. No estado alfa, a gente percebe o passado como se estivesse à nossa direita. O presente está bem na nossa frente. E o futuro? O futuro está à nossa esquerda. É para lá que a gente tem que direcionar nossas criações. Então vamos à técnica completa. Primeiro passo, entrar naquele estado criativo alfa, de 10 ciclos. Segundo, usar a imaginação para criar a cena da sua meta já realizada. Terceiro, posicionar essa cena completa mentalmente à sua esquerda. E por último, e talvez o mais importante, sentir o triunfo, a alegria da conquista, como se aquilo já fosse real. A lógica por trás disso é muito poderosa. Quando você define esse ponto final no futuro da sua mente, você está, na verdade, criando um projeto, um mapa. E a realidade física vai seguir esse mapa para se manifestar. Não é sobre desejar, é sobre projetar o resultado final. E essa frase do José Silva resume tudo de forma brilhante. O segredo é a finalidade. A imagem mental não pode ficar em aberto, sabe? Cheia de talvez. Não, é para colocar o ponto final. É preciso se imaginar já tendo triunfado, como um fato consumado, para que isso possa se tornar real no presente. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Agora, com o conhecimento dessa técnica, da diferença entre as ferramentas e da importância de estar no estado mental certo, a questão que fica é: que meta já concluída você vai colocar aí, do seu lado esquerdo?